Quem é Jesus para você? Oi, eu sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo farei uma reflexão breve sobre o texto de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 ao 20. Antes, porém, de iniciar essa reflexão, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, fazer o seu comentário, para que a palavra de Deus possa alcançar cada vez mais pessoas. Então vamos iniciar a nossa reflexão de hoje. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 20, ele é muito importante, porque traz uma pergunta fundamental para cada um de nós. A pergunta é: quem é Jesus? Qual é a sua identidade? Será que nós conhecemos de fato a sua pessoa, o seu projeto de vida? É essa a pergunta que foi feita, no primeiro lugar, para os discípulos. Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, alguns também diziam que Jesus era Jeremias ou um profeta. Essa resposta é muito interessante porque coloca Jesus em conexão direta com a perspectiva profética, de homens que falaram e viveram o projeto de Deus, que não foram compreendidos, que sofreram e morreram pelo esse projeto para que a vida da humanidade se tornasse melhor. É o caso, por exemplo, do profeta Jeremias, profeta que sofreu demais no Antigo Testamento. Após essa resposta, Jesus então dirige a pergunta a Pedro: e vós, Simão? Me diga, como que você me compreende? E Pedro então ele pega e responde da seguinte forma: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa resposta de Pedro ela é muito interessante porque o Messias é o libertador esperado, aquele que vem trazer uma alternativa de vida, aquele que definitivamente vem trazer a paz ao seu povo. Vem trazer um princípio de vida nova, uma oportunidade de recomeço. E o Filho de Deus vivo também pode ser compreendido como o Filho do Deus da vida, do Deus que defende a vida. E se nós olharmos essa resposta de Pedro, ela está integrada, profundamente conectada com as ações anteriores de Jesus no próprio Evangelho de Mateus. As curas, os exorcismos, os milagres, a multiplicação dos pães, significa ali a preocupação de Jesus com as questões da vida. Diante da resposta de Pedro a Jesus, Jesus exclama: bem-aventurado és tu, porque você compreendeu a minha identidade. E não foram homens que revelaram, foi uma revelação a partir de Deus, de uma experiência com Deus. E ali então se inicia algo que é muito importante para cada um de nós. Se iniciam os elementos básicos da construção, da edificação da comunidade de Jesus. Por isso eu te digo, disse Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra a minha comunidade será edificada. Mas sobre qual pedra? Sobre a pedra da proclamação de fé de Pedro. Qual é a pedra da proclamação de fé de Pedro? É a pronúncia de Pedro que Jesus o Messias, Filho do Deus vivo, daquele que se preocupa com a vida. Está aqui então as bases, as características da comunidade de Jesus. A comunidade de Jesus, então, ela tem um projeto diferente das demais assembleias da época. Já existiam comunidades, já existiam assembleias que destoam desse projeto de Jesus, na qual o próprio Jesus fez críticas. Mas então a característica da comunidade de Jesus é a proclamação da fé de Pedro. Mas como que isso na prática pode tocar a nossa vida? Como que isso na prática pode fazer com que apareça realmente esse testemunho de uma comunidade nova? A fé de Pedro, pautada então na prática de Jesus, nos leva a viver a vida na solidariedade, na comunhão, não na busca dos nossos interesses, não na busca frenética que o nosso egoísmo alimenta, mas a comunidade de Jesus ela é portadora de um modo alternativo de viver, que Pedro havia compreendido muito bem, e por isso ele proclama: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A comunidade de Cristo, portanto, ela não deve buscar os privilégios, os primeiros lugares, mas a comunidade de Jesus deve ser aquela que vive o projeto de Jesus. Esse é o diferencial da comunidade cristã. Quando ela está alicerçada dos projetos de Jesus, aí o texto continua: as portas do inferno, ou seja, a força infernal, não terá chance de crescer.
Por que não terá chance de crescer? Porque onde existir o ódio, lá está a comunidade de Jesus falando da paz. Aonde existir o espírito de corrupção, de vingança, lá está a comunidade de Jesus falando da misericórdia, da justiça. Essa é a autoridade dada para Pedro. Eu te dou a chave, ou seja, vá, continue a minha missão. Você tem autoridade para continuar a minha missão. A minha comunidade deve ser continuadora desse projeto de vida, pautada sempre no projeto de Jesus, que é viver em solidariedade com a humanidade, preocupada com as questões que tocam a vida das demais pessoas, como o Evangelho mostra a preocupação de Jesus. Dessa maneira, a comunidade cristã ela pode cooperar, de fato, para que a sociedade de hoje seja uma sociedade nova. Quando nós, de fato, assumirmos o projeto de Deus e sermos seguidores de Cristo, pautado na fé de Pedro, que proclama: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A grande pergunta que fica para cada um de nós é essa: quem é Jesus para você? Como que você compreende Jesus? Qual é o projeto de Jesus? Procure se aprofundar nesse segmento. Procure se aprofundar nesse modelo de vida, para que nós realmente sejamos a comunidade de Cristo no meio do mundo de hoje, como um sinal, sacramento verdadeiro da presença de Deus no mundo. Vamos assumir esse projeto de Deus para nós, assumir esse projeto de Deus para a humanidade. Até o próximo vídeo.